Muito bem. Então, leis, diretrizes e bases da educação nacional, que é a famosa Lei 93/94 de 1996, que é a Lei Darcy Ribeiro, né? Uma lei que veio com o objetivo de normatizar a educação nacional. Então, para aqueles professores mais contemporâneos à minha idade, quando eu falo minha idade, eu falo minha idade de magistério. Eu comecei a ser professor muito cedo. Eu cheguei a pegar uma fase que existia o chamado professor leigo, e eu cheguei a ser professor leigo na época, né? Que é professor antes mesmo de se formar, né? Existia uma carência muito grande de professores no Brasil, e você pegava um título, né? Fazia uma inscrição e provava lá notório saber naquela disciplina, e o Conselho de Educação te dava lá a chamada uma carteirinha, né? Que eu tenho até hoje, bati na máquina ainda, né? Autorização para lecionar. E isso faz com que eu, que vou fazer 46 anos, tenha 29 anos de magistério e voltado aí para concurso público, né? Hoje eu sou formado em Geografia, Pedagogia e Ciência Política, mas concursado já há mais de 25 anos, professor de curso preparatório de vários cursos aí que tivemos aí famosos, e hoje aqui, né, quer dizer, já há 5 anos aí com esse curso aí, que é um curso na vanguarda da área de magistério, que é o Projeto 100. Mas o fato é que eu estou contando essa história justamente para falar para vocês como era antes da LDB e como era após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, porque eu peguei justamente essa transição, essa mudança entre um e outro, né? E eu como professor já, né? Porque é uma lei de 1996. E o que acontece? Quando a LDB foi publicada, ela gerou muita polêmica, né? Em alguns aspectos. Nessa época, claro, evidentemente não existia rede social, então assim, era menos gente dando pitaco como hoje, né? Mas que gerou muita polêmica em muitos trechos, principalmente no aspecto do dever, né? Por quê? Porque a educação, segundo a LDB, é dever da família e do Estado. Então muita gente, quando leu esse trecho, interpretou, né, que o Estado estava meio que cinzentando, né, do papel de educação. Mas, enfim, é uma questão de interpretação. Realmente, muitos trechos da lei são trechos até subjetivos, tá? Que cabem margem à interpretação. Mas, de uma forma geral, é isso que eu quero dizer para vocês, a LDB tem muito mais prol do que contra. Eu gosto de falar isso por quê? Porque na fase que a gente está vivendo, de críticas de tudo, e cancelamento, né, das pessoas, né? Tem essa vibe agora, né? Cancelamento. As pessoas falam uma coisa, muitas vezes a pessoa interpreta outra coisa de que a pessoa falou, e aquelas pessoas são canceladas a partir dali. Então a gente tem que ter uma preocupação muito grande até mesmo com o que a gente está dizendo. Ainda mais eu, que sou um cara sem filtro, que eu falo mesmo que tem que falar, tá? Mas o que acontece? É que realmente a LDB tem muito mais prol do que contra. Até porque ela veio para normatizar a educação nacional. E justamente com que princípio e com que ideia? Universalização da educação básica. Como assim, professor Anderson? Universalização da educação básica é fazer com que a educação básica chegasse a todos no Brasil. O que até então, meus amigos, não existia. Aqueles que são mais contemporâneos à minha idade, eu estou falando isso por quê?
porque é mó barato, né? Eu que sou concurseiro, ainda continuo sendo concurseiro, né? Continuo fazendo concurso, realizando concurso e tudo mais. Eu lembro que quando eu comecei a fazer concurso, parece lá o ano de nascimento do candidato, né? Eu era um dos mais novinhos, né? Que estava ali. E agora, conforme eu estou fazendo o concurso, eu já estou ficando assim, na metade, indo para os mais velhinhos. Já não estou mais entre os mais novinhos ali quando sai o resultado parcial, né? Parece lá do lado o ano de nascimento, né? A data de nascimento do indivíduo. Então, por isso que eu falo assim, o pessoal mais contemporâneo na minha idade. O pessoal mais contemporâneo na minha idade sabe que como é que era muito real antigamente. Antigamente, a educação básica não era universalizada. Era inclusive um privilégio para alguns. Existia casos de até mesmo colégio público, né? Você tem que arrumar vaga com conhecimento, com político. Anderson, hoje eu moro ainda na periferia, e hoje na periferia que eu moro, para arrumar vaga, precisa ainda político. Bom, precisa porque as pessoas não têm, né, uma cultura, né, um saber sobre isso, e não tem condição de exigir do poder público. Por quê? Porque isso é um direito, o que antes não era. Tá? Então, uma das coisas positivas que a gente pode afirmar que veio com a LDB foi essa universalização. Se você for reparar bem, a partir de 96, o que vai acontecer nos municípios, nos estados? Uma ampliação enorme da rede educacional. Você vai ver que, inclusive, e eu me recordo bem, eu, por exemplo, lá de Nova Iguaçu, hoje eu estou transmitindo essa aula aqui do meu rancho aqui em Itaboraí, né? Mas lá em Nova Iguaçu, por exemplo, né, que é onde eu tenho casa, o que acontece? A prefeitura foi obrigada, inclusive, a alugar escolas privadas. Por quê? Pela exigência de ampliação da rede. Então, são situações que foi colocada em função dessa universalização da educação. Entendeu? É um fator aí que foi positivo, né? Com essa chamada LDB. Meus amigos, bom, universalização da educação básica. Então nós temos que ter 3 situações que são diferentes, né? Primeiro, educação nacional. Educação nacional, ela é compreendida entre educação básica e o ensino superior. É isso que corresponde à educação nacional. Então a LDB, o papel dela é o quê? É normatizar, ou seja, criar as regras, as normas da educação nacional. Por isso que o texto de lei dela, e essa LDB aqui é a da gráfica do projeto 100, né? Ela, justamente o quê? Ela fala de ensino superior, sim, beleza? Porque ela fala sobre educação nacional. Temos uma outra coisa, que é a chamada educação básica. O que é educação básica? Educação básica é formada pela educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio. Muito importante sabermos disso. Isso é o beabá da LDB, mas cai muito em prova e as pessoas continuam a errar. É impressionante, tá? É aquela música de sucesso que todo mundo já ouviu, tá? Beleza? É igual a música do velho do cabeça branca da lancha, que todo mundo conhece, mas todo mundo conhece. Na hora de marcar lá, esquece o refrão da música do velho do cabeça branca, o velho da lancha. Beleza? Tranquilo? É igual isso aí. Educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ok? E tem um terceiro elemento, que é a chamada educação obrigatória.
São três coisas que você não pode confundir, né? Educação nacional, educação básica e a educação obrigatória. A educação obrigatória, olha que coisa interessante, ela já é formada pela pré-escola, ensino fundamental e o ensino médio. Essa é a chamada educação obrigatória. Até porque, meus amigos, o que acontece? Vamos lá. A educação infantil, ela tem divisão estabelecida pela LDB e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tá? A educação infantil, ela se divide em creche e pré-escola, beleza? Segundo a LDB, o ensino fundamental tem divisão? Fala comigo, existe divisão? Existe Fundamental 1 e Fundamental 2? Fala comigo aí. Sim ou não? Pergunta que eu estou fazendo. Pode escrever se o pessoal está com vergonha de falar. Claro, não tem. Meus amigos, preste atenção. O que a LDB diz? A LDB diz que nós temos que organizar de acordo com o quê? Com a característica de cada local do Brasil. E, obviamente, né, não existe divisão fundamental e fundamental 2. A gente que meio que divide isso na escola. Algumas redes, por exemplo, Prefeitura de São Gonçalo, a qual eu trabalho, tem uma divisão lá nossa, lá, primeiro segmento, segundo segmento do Fundamental 1 e 2, mas a Lei de Diretrizes e Bases da Educação não tem divisão. A única divisão que tem é na educação infantil, no que tange a chamada creche e a pré-escola. A creche, meus amigos, ela não é obrigatória. O que significa isso? Significa dizer que você tem o direito de não querer matricular seu filho na creche. Isso é um direito seu. Ok? Eu tenho quem tome conta do meu filho. Não há necessidade de creche para mim. É um direito. Beleza? Agora, é um direito seu não matricular ele na pré-escola? Não, não é um direito. É um dever seu. Você é obrigado. Você é obrigado a matricular seu filho na pré-escola. Por isso que a matrícula, preste atenção, ela é obrigatória na educação básica aos 4 anos de idade na pré-escola. A matrícula não é mais aos 6, mas sim aos 4 anos na pré-escola. Anderson, eu não quero matricular meu filho na pré-escola. Opa, você está ferindo a lei. Aí, nesse caso, você não tem esse querer. Por que você não tem esse querer? Porque você é obrigado a matricular seu filho aos 4 anos na chamada pré-escola. Por isso que inicia a educação obrigatória a partir dos 4 anos. Tá? Fala comigo, quer me perguntar uma coisa? Oi, Daniele. Bom dia, bom dia. Oi. Sem problema, Aura. Tranquilo. Show de bola. Fala, Daniele. No caso, você está falando sobre a questão do chamado ensino à distância, né? Não, a lei não permite isso. Vamos lá. A lei... Oi, perdão. Vamos lá. A lei não permite isso. A lei, ela é bem clara. A matrícula é obrigatória aos 4 anos de idade na pré-escola. Eu costumo sempre citar um exemplo, tipo assim, veja bem. Não sei se vocês, pessoal mais contemporâneo da minha idade, vai lembrar dessa história. Era uma família de velejadores, né? Acho que era a família Sherman, sei lá, um troço desse, que navegavam pelo mundo, eram brasileiros, né? Que tinham um veleiro, né? E navegavam pelo mundo. E os filhos, obviamente,
tiveram uma educação, inclusive falam vários idiomas, que é o caso que a minha colega Daniela está falando. O pessoal estudou em casa e tal, eles tinham uma formação enorme, etc, etc. Mas isso foi antes da LDB, isso foi antes de 96. Por quê? Porque a partir de 96 a matrícula se torna obrigatória aos 6 anos de idade, no fundamental. E a própria LDB ela se altera em 2008, fazendo com que a matrícula seja obrigatória aos 4 anos na pré-escola. Então, como é hoje? Hoje, Anderson, LDB 2022, matrícula obrigatória aos 4 anos na pré-escola, ok? Beleza? Ficou claro, meus amigos? Show de bola, né? Legal, né? Muito bem, bacana, tá? Eu vou pedir para a Áurea desligar, por favor, o microfone, porque dá um pouquinho de interferência. Obrigado, tá, Áurea? Vamos lá. Enfim, então só ligar quando for perguntar alguma coisa aí, fica à vontade, até porque é uma aula, meus amigos. É uma aula, então o pessoal pode perguntar. Anderson, eu tenho vergonha de falar, não tem problema não, você escreve aí pelo chat que eu leio aqui e vou fazendo aí com a gente aí, bacana, né? Esse bate-papo, né? Saudade da aula presencial, né? Aquela coisa toda, né? Nosso curso historicamente era presencial, mas depois dessa pandemia, nesse pandemônio, ficou toda essa situação aí que ficamos aí nessa modalidade aí à distância, né? Por conta de todas as restrições que tem, né? Hoje é meio complicado até o espaço, distanciamento, obedecer distanciamento, tem toda uma situação muito complicada e, enfim, pode-se iniciar um curso e por um decreto de uma prefeitura, um avanço, o troço encerrar pela metade, aí, enfim, tem toda uma situação contratual e é meio complicado às vezes, por isso a gente optou mais por investir nessa parte de telepresencial, né? Que fica assim ao vivo, gravado também, né? Mas ao vivo, mas que fica uma coisa bem próximo do presencial. Pois bem, mas o fato é, consequentemente, a pré-escola é para matrículas, né? Beleza, educação infantil. A educação infantil, né? A creche é para todo ser humaninho de 0 a 3 anos de idade. E a pré-escola é para todo ser humaninho de 4 a 5 anos de idade. Eu chamo muita atenção para esse detalhe. Por quê? Porque a LDB ela não estabelece a chamada idade de corte, que é o que muitas vezes as prefeituras, né, até creches privadas, né, tem educação infantil privada, essas coisas tem. Mas a LDB não estabelece. Ela estabelece exatamente essas idades, esses números redondos. Por isso eu falo de um macete para vocês, né? LDB você não vai ter número quebrado, você não vai ter meses, é sempre número redondo. Então, perguntando numa questão de prova, tá? E no final da aula a gente vai fazer algumas questões, né? Aí o material inclusive foi disponibilizado para todos. O que acontece? Justamente você vai ver que as respostas corretas são sempre com números inteiros, nunca com número quebrado. Então, creche 0 a 3 anos, pré-escola 4 a 5 anos e aos 6 anos o indivíduo, o molequinho, o ser humaninho, como eu costumo dizer, ele vai chegar no ensino fundamental. Ensino fundamental que é o ensino com 9 anos de duração, perfeito? Foi acrescentado um ano a mais, né? O pessoal sabe disso, outros não sabem, portanto, 9 anos de duração. E o ensino médio com 3 anos. E qual é a carga horária da educação básica? A carga horária da educação básica são 200 dias letivos, né? E nesses 200 dias letivos, você tem que distribuir as chamadas 800 horas anuais, beleza? Agora, tem um detalhe muito importante que às vezes fica, né? E as pessoas não se atentam. 800 horas, 200 dias, excetuando
exames finais quando houverem. O que significa isso? Muita atenção, tá, gente? O que acontece? Quando o indivíduo lança avaliação no diário, não conta como dia letivo. Por quê? Porque ele vai contar como exame final. Então, o indivíduo tem que lançar avaliação e um conteúdo. Aí sim, avaliação em exercícios, revisão e avaliação, sei lá. Aí sim conta como dia letivo. Por quê? Se você lança a avaliação, ele conta como exame final do bimestre, do semestre, do trimestre, qualquer coisa do tipo. Então não é contado como dia letivo. Então, obviamente, você não vai atingir esses 200 dias, essas 800 horas anuais. Bom, meus amigos, Anderson, isso é para quê? Para educação básica, ok? Essa carga horária é a carga horária da educação básica, independentemente da modalidade. Nós não podemos confundir uma coisa com outra. Uma coisa é o chamado nível. Educação básica, por exemplo, é o que? Nível. Ensino fundamental, nível. Ensino médio, nível. Educação infantil, nível. A outra coisa é modalidade, exemplo. Ensino regular, ensino de jovens e adultos, EJA. Ensino à distância. Ensino educação especial. Educação profissionalizante. Ensino profissionalizante. O que é isso? São as modalidades. Atenção, meus amigos, nível tem a ver com a questão de, o próprio nome já diz, de nível, né? Ou seja, de ordem, de sequência, né? Nível básico, nível superior, né? Não, nível é o que? Nível seria educação básica, nível superior, educação infantil, isso que é nível. Nível tem a ver com ordem, é só você lembrar, nível superior, nível básico, não é? Porque nível tem a ver com ordem. Agora, com sequência. Não entendi. Não, aí é modalidade, é isso que eu estou querendo dizer. Por quê? Porque modalidade tem a ver com o quê? Com modo, com a forma. Entendeu? Modalidade, o próprio nome já diz, modalidade. Tem a ver com o quê? Modo. Ou seja, forma. E nível. Nível tem a ver com o quê? Com o nível, com a sequência. Entendeu? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aí dos nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, que estão lá no videogame, que agora é tal de, como é que é? Computador, esses computadores aí que roda só jogo, né? Tem até cadeira cara pra caramba. Gamer, né? O cara ficar lá sentado lá, 24 horas lá, né? Pra não doer lá a bundinha dele. Mas o fato é que, consequentemente, né, o jogo normalmente tem nível. Por quê? Porque tem a ver com fase. Vai passando de nível. É o mesmo pensamento. Educação infantil, foi passando de fase. Fundamental, passou de fase. Médio, completou? Educação básica, legal. Ensino superior, né, que se divide em graduação e pós-graduação. Aí vai embora. Né? Como se fosse um videogame, não é isso? Isso é nível. Tá? E modo, modalidade. Modalidade tem a ver com a forma, com o modo. Então, por exemplo, ensino de jovens e adultos é uma modalidade. Então, o indivíduo está no primeiro ano do ensino médio, educação de jovens e adultos. Então, o primeiro ano do ensino médio é o que? O nível. Educação de jovens e adultos é o que? A modalidade. Então, EJA, educação especial, né? Educação profissionalizante, beleza? Ensino rural, tá? Então isso aí é o que? É chamada educação, modalidade. Então uma coisa a gente não pode confundir com outra, né? Porque muitas vezes o concurso brinca com isso também. Como assim brinca com isso?
Ele pergunta para você, o nível educação de jovens e adultos não é nível, é modalidade. Gente, LDB, Lei de Diretrizes e Base da Educação, é decoreba. A gente, claro que vamos compreender várias coisas aqui, mas é ter a sensibilidade de você prestar atenção e se atentar a alguns elementos importantes que no que tange ao quê? No que tange essa relação de você criar uma confusão de palavra uma com a outra. Então, por exemplo, nível é uma coisa, modalidade é outra. Ok? Então vamos lá. Quando eu falo que a educação básica ela se distribui em 200 dias, 800 horas, excetuando exames finais, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que é independente da modalidade. Como assim independente da modalidade? Vamos lá. Qual é a carga horária do ensino de jovens e adultos? 200 dias letivos, 800 horas anuais. É isso. Qual é a carga horária da educação especial? 200 dias letivos, 800 horas anuais. Qual é a carga horária da educação rural? Qual é a carga horária do ensino à distância? Qual é a carga... Não importa. Corresponde à educação básica? Estamos falando de educação infantil? Estamos falando de ensino fundamental? Estamos falando de ensino médio? Porque isso é educação básica, correto? Não concordamos? Sim. Se não concordamos, tem que concordar, porque é lei. Né? Bom, mas tudo bem. Então, corresponde ao quê? 800 horas, 200 dias letivos. Um desses concursos que eu fiz na minha vida, tinha uma menina, né? Menina até, confesso, muito bonitinha, fazendo a prova do meu lado, né? Até me chamou a atenção, né? Enfim, estava lá concentrado, mas essas coisas acontecem, né? Pô, aí foi antes da pandemia, né? As pessoas sentavam mais próximas umas das outras. Pô, caiu uma questão como essa, carga horária do EJA, coitado, eu olhei para a menina estava fazendo conta no dedo, entendeu? Fazendo conta. Gente, não precisa fazer conta. Qual é a resposta? 800 dias, 200 horas. Essa é a carga horária que você tem que assinalar, porque é essa que está na lei ainda em vigor em 2022. Então essa prova que você vai fazer esse ano, essa prova de Casimiro de Abreu, essa prova de Mangaratiba, essa prova de Nilópolis, essa prova do Estado, SEDUC, pelo menos até agora, né, é para você responder exatamente como eu estou aqui enumerando para você. Fala comigo. Sim, exatamente. Não, a resposta ainda corresponde a essa, tá? Beleza? Isso, porque essas 1.400 horas é toda uma resposta ligada ao quê? A toda a carga horária, né, que você vai ter, tá? Agora, no caso, anual seria essa de 800 horas anuais, beleza? No caso, essa resposta corresponde à educação básica. Essa lei e o ensino médio é justamente o quê? Faz parte da educação básica, beleza? Entendeu? Então são situações que ainda está na lei, beleza? Você tem que responder de acordo com o que ainda está na lei, entendeu? Então é dessa forma que funciona, tá? A tua pergunta está falando sobre reforma do ensino médio, a gente vai falar mais lá na frente, mas é por aí, tá? Pois bem, enfim, então o que acontece? É dessa forma que funciona, tá?
Sobre a questão de, já que a gente começou já aproveitando o gancho, né, falando de modalidade, vamos falar sobre as duas modalidades que mais caem em prova, né? Aliás, 3, né? Vamos falar um pouco da educação especial, vamos falar um pouco do EJA, né, que é a que mais cai em prova, e vamos falar também um pouco do ensino à distância, né? Porque nessa época de pandemia, onde nós temos muita coisa aí à distância, né? Então a gente tem algumas dúvidas sobre essa questão aí, entre aspas, híbrida, que foi colocada, né? Esse termo, que é um termo que não existe na LDB, mas é um termo que a gente usualmente faz, né? Que é a situação que vem acontecendo aí já há quase 2 anos, né? Aliás, há 2 anos praticamente, né? Vai fazer agora esse mês 2 anos que estamos nessa alteração dessa nova ordem, né? Aqui no Brasil e no mundo. Pois bem, o ensino de jovens e adultos. O ensino de jovens e adultos, que é o EJA, é uma modalidade criada para quem? Para todos aqueles que não concluíram a educação na idade certa. Ou seja, todos aqueles chamados atraso escolar, ou abandono, atraso, enfim. Não concluíram a educação básica na idade certa. Exatamente por isso, meus amigos, é uma coisa muito polêmica isso que eu vou te falar. O EJA, ele tem prioritariamente que uma forma para definir essa modalidade. Só tem uma exigência, vamos dizer assim, né? E qual é a exigência? Que é pela classificação dele, né? Idade. Beleza? Então, para o jovem e adulto ingressar no EJA, para você matricular no EJA, o que é necessário?